Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Números, Números capítulo 13. Diz assim: Depois voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiam disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Irmão, muitas vezes é tudo como a gente vê, e também muitas vezes é tudo como a gente crê. Como recorrentemente Deus tem falado conosco sobre promessas, sobre a obra dele em nossas vidas, e muitas vezes nós olhamos para a condição da nossa vida e nós dizemos: isso é impossível de acontecer, não é? Eu não sei para qual área da sua vida você olha e você talvez diga: isso é impossível de acontecer. Cada um tem um ângulo de visão da sua própria vida, ou daquilo que almeja, que deseja alcançar, ou mesmo das promessas de Deus, daquilo que Deus falou com você, daquilo que a palavra confirma a nosso respeito. Muitas vezes a nossa própria vida vai em contradição com aquilo que Deus falou, ou a nossa realidade da nossa vivência, as circunstâncias, os problemas ao redor sempre dizem ao contrário daquilo que Deus falou. Irmão, muitas vezes até a voz do povo, a voz da família, a voz dos supostos amigos, parentes, daqueles que se dizem estar conosco, né, falam contra aquilo que Deus projetou, ordenou, prometeu para mim e para você. Agora, resta saber se eu e você estamos ouvindo a Deus, ou se nós estamos ouvindo o nosso coração, ou se nós estamos olhando para as circunstâncias, olhando para os problemas, para a vida. Resta saber onde está a nossa visão e a nossa convicção. Lembre-se que esse povo que estava no deserto agora, estava no Egito por 430 anos. Eles ficaram cativos por 4 séculos, quase 4 séculos e meio. 4 gerações se passaram no Egito como escravos, amassando barro, debaixo do chicote de Faraó, debaixo da ira daquele povo ímpio, em um contexto de deuses, em um contexto de morte, de lamúria, de penúria, sofrendo nas garras de Faraó, nas garras do Egito. Mas Deus, com a sua promessa evidente sobre o seu povo, levanta o libertador. Moisés então cumpre, nós sabemos da história, cumpre a palavra de Deus, o chamado de Deus. Ele reluta um pouco, mas ele entende, Deus fala com ele claramente. Ele vai ao Egito, Deus demonstra sua glória no Egito, né? As 10 pragas que nós conhecemos, libertam o seu povo do cativeiro. Uma grande nação sai rumo à terra prometida. E nós estamos aqui no deserto agora. E esse deserto, ele fala algumas coisas para mim e para você. Porque é essa figura que nós fazemos na nossa vida de quando estávamos no Egito e saímos. Porque o Egito traz essa figura de mundo, traz a figura de escravidão, traz a figura de sujeição. Essa figura de quem, não só figura, mas uma realidade de quem viveu debaixo do pecado, do jugo do pecado, escravo não a Faraó, mas ao próprio diabo. E nós sabemos que a figura de Faraó na Bíblia é como o próprio diabo.
E Faraó se configurava como um deus naquele momento, no Egito, um grande império. Mas o fato é que Deus retira o seu povo, remove o seu povo com mão forte do Egito, e o povo sai riquíssimo, irmão. O povo sai com a prata, sai com o ouro, sai com glória, com honra do Egito, debaixo da mão poderosa de Deus. Só que eles começam a caminhar no deserto, e Moisés dá uma ordem aos chefes, aos cabeças de cada tribo, para que eles fossem enviados a espiar a terra, para saber se a terra da qual Deus havia prometido realmente era conforme a descrição que estava dita por Deus, conforme a palavra de Deus, se a terra era aquela, conforme Deus havia falado. Então ele separa cada um daqueles homens das tribos, os chefes, os maiorais, e envia-os para a terra de Canaã. A Bíblia diz que eles rodearam aquela terra durante 40 dias, esse foi o período, ou esse foi o tempo que demorou o seu itinerário, caminhando e circundando a terra para conhecê-la. Agora nós lemos o texto que o relatório que eles trouxeram da terra foi um relatório poderoso, um relatório glorioso, um relatório fantástico, de que aquela terra de fato era uma terra que manava leite e mel. E que palavra poderosa! Uma terra que mana leite e mel. Fala de uma terra poderosa no cultivo, fala de uma terra poderosa na criação dos animais, fala de uma terra pura, abundante, de uma terra de prosperidade. Era essa terra que Deus estava enviando o seu povo para ela. Mas para que aquele povo pudesse entrar naquela terra, eles teriam que enfrentar uma guerra, ou eles teriam que guerrear para tomar posse da promessa. E quando eu olho para isso, querido, eu e você, se estivermos no deserto ou não, para tomarmos posse da nossa promessa, nós vamos enfrentar guerras, guerras após guerras, porque nós temos uma promessa de Deus, não é uma promessa do homem, é uma promessa eterna. E toda promessa que vem de Deus, querido, para as nossas vidas, ela faz com que eu e você enfrentamos gigantes, enfrentamos circunstâncias, problemas, o deserto, a dificuldade, mas há uma certeza em tudo isso: eu e você alcançaremos a promessa, eu e você tomaremos posse da terra, porque nós confiamos na palavra de Deus. Aleluias! Agora, querido, o que é interessante, nós devemos entender que não é só crer na promessa, não é só acreditar naquilo que Deus falou. Não significa que eu vou materializar a promessa por mim mesmo, ou fazer com as minhas mãos. Mas nessa de crer na promessa, ou de esperar pelo acontecimento de Deus, algumas coisas vão ser exigidas de nós. Por exemplo, uma das coisas que vai ser exigida é a fé. A fé, o avanço espiritual, o meu e seu, exige fé. O avanço espiritual vai depender da nossa fé. Eu olho para a promessa não só com os olhos da carne, eu olho para a promessa com os olhos da fé. Eu olho para a promessa com os olhos da fé. Marco e Fátima, quando vocês não puderam ter filho, vocês olharam para a promessa com os olhos da carne apenas? Não, com os olhos da fé. Leonardo, não foi só com os olhos da carne, com os olhos da fé, Lucilene. Foi com os olhos da fé. Deus falou, Ele cumpriu, porque você exerceu a sua fé. Aleluias! Aqueles homens foram olhar a terra, irmão, olhos da carne, olhar a terra, circundar a terra, olhos da carne. Nós precisamos visualizar aquilo que Deus falou. Eu preciso visualizar aquilo que Deus falou. E mesmo quando eu visualizo com os olhos da carne, eu preciso crer com os olhos da fé. Porque muitas vezes os olhos da carne vão dizer assim: não pode. Os olhos da carne dizem: não pode. Talvez eu sou infértil, ou talvez eu não tenho condições de gerar. Os olhos da carne vão dizer assim: não, isso é impossível acontecer para mim. Essas coisas estão fora da minha realidade. Os olhos da fé vão dizer isso. Mas os olhos espirituais vão confirmar a palavra de Deus diante do nosso coração. Porque nós não duvidamos da promessa. Sabe, querida, a descrença nunca vencerá as dificuldades. O grande problema é que com a descrença muitos desistem. A descrença ou a incredulidade nunca vai sobrepujar as dificuldades.
quando eu olho para esse povo, o povo de Israel, tiveram uma promessa tão poderosa de Deus. Mas, irmão, em muitos momentos da sua vida, mesmo no contexto que eu li para vocês aqui, e alguns que eu não li, esse povo desejou voltar atrás. Esse povo desejou voltar atrás. Sabe o que eles disseram? Do jeito que eu vou dizer, está na Bíblia. Eu vou ler para você aqui. Não seria melhor voltar ao Egito? Não seria melhor voltar atrás? Porque afinal de contas, nós estamos em um deserto. Nós não temos mais casas agora para morar, não temos mais o almoço na hora certa, não temos mais a janta na hora certa. Agora é uma dependência de Deus para água, para comida, para bebida. Há uma dependência de Deus para nos guardar do sol, para nos guardar do frio. Essa dependência é contínua agora dele. Agora nós precisamos dele e ele está no controle. A nossa vida não está mais dominada por nós mesmos, ele está no controle. Então agora eu preciso viver de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes a minha vontade por isso será confrontada. Sabe, querido? E aí vai acontecer uma coisa no nosso espírito. Muitas vezes, alguns podem dizer assim: era melhor ficar no Egito. Era melhor estar no Egito. Porque no Egito pelo menos eu comia na hora certa, eu bebia na hora certa. Pelo menos no Egito eu sabia que tinha cova. Se eu morresse eu ia ser enterrado numa cova. Agora no deserto, nessa situação, fica difícil para a minha vida dessa maneira. O povo foi enviado, os espias foram enviados, rodearam a terra e eles provaram com seus olhos a realidade da terra. Eles disseram assim, no versículo 27 do capítulo 13, pegar do 25: depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, demoraram 40 dias para circundar toda a terra, e caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, mostrando-lhes o fruto da terra. Eles mostraram o fruto da terra. Eles pegaram um cacho de uva enorme e 2 homens tiveram que trazer nos ombros uma verga de um pau, uvas do tamanho talvez de uma laranja, de uma maçã. Trouxeram num pau, em uma verga, nos seus ombros. Trouxeram também romãs e figos. Eles testificaram do poder da terra e eles contaram e fizeram: fomos à terra em que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto. Sabe, querido, aqueles homens, eles testificaram, eles trouxeram a prova da promessa, a prova da bênção, a prova da terra, a prova daquilo que Deus tinha falado, que manava leite e mel, que tinha saído da boca de Deus. Eles disseram: verdadeiramente, incontestável, a terra mana leite e mel. Está aqui o fruto. Está aqui o fruto, Moisés, Arão, toda a congregação. Está aqui o fruto. A terra verdadeiramente mana leite e mel. Isso ninguém vai contestar. Essa é uma verdade incontestável. Não tem como nós argumentarmos sobre isso. Mais avante eles vão dizer assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Eles escreveram toda a situação geográfica onde estavam os povos. E todos esses povos aqui eram povos pagãos, contrários a Israel. Entre eles haviam povos, nações de gigantes, filhos de Anak. Os anaquins, homens de 2,5 metros, 3 metros de altura, grandes guerreiros, cidades fortificadas. Eles disseram assim, no versículo 30 disse assim Caleb: e Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmão, os 10 homens disseram: nós não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Sabe qual é o problema na hora do deserto, nas dificuldades da vida? É quando nós olhamos para nós, irmão. Nós olhamos para a nossa força, nós olhamos para a nossa condição, nós olhamos para a nossa limitação. Caleb e Josué tiveram outra visão: subamos animosamente,
Nós prevaleceremos, nós temos uma palavra, nós temos uma promessa, nós temos uma diretiva do alto, nós venceremos. Mas os 10 diziam, nós não podemos prevalecer, eles são mais fortes do que nós. Sabe, irmão, a nossa visão humana nos limita, as nossas armas humanas nos limitam. Quando nós olhamos para a grande adversidade e nós comparamos com a nossa própria limitação, nós recuamos, nós voltamos atrás, nós fazemos com que não só nós voltamos atrás, mas com que aqueles que estão ao nosso redor também percam a fé, com aqueles que estão ao nosso redor desanimem, com aqueles que estão ao nosso redor também murmurem acerca da nossa incredulidade. Já viu aquele crente murmurador, irmão, que murmura o dia inteiro, reclama da vida, nada dá certo, a porta não abre, nada tá bom, não vai dar certo. Irmão, isso contagia de uma maneira muito grande, contagia. Já conversou com uma pessoa que tudo para ela não vai dar? Tudo está para baixo, não dá certo, não tem como isso acontecer. Irmão, você tem que sair fora desse cara. Sai de longe desse homem. Sai de perto. Sai de perto. Isso pega, irmão. Sai de perto. Sai de perto desse incrédulo. Isso é problema. Ou então injeta uma injeção de fé nesse camarada. Uma injeção de fé nele. Fala, levanta a tua fé, acredita na palavra de Deus, acredita naquilo que Deus falou. Para com isso. Sabe, irmão, não vai dar, tem gigantes, cidade fortificada, essas nações nos consomem, parecem gafanhotos aos nossos olhos. Ah, é? Mas havia 2 que diziam, não, peraí, nós vamos subir animosamente e vamos vencer. Nós temos uma palavra de Deus, uma palavra do alto. Aleluias. Mas sempre vai ter, querido, aqueles que dão ouvido, sabe, à voz do povo. Sempre vai ter aqueles que dão ouvido, ou que segue a maré, ou aqueles que dão vazão à voz popular, à voz da opinião pública. Aqueles que ouvem os descrentes, aqueles que não creem, aqueles que põem barreiras. Sempre vai ter aqueles que vão seguir, irmão, ou que vão dançar segundo a música do mundo, que vão dizer que não dá, que há impossibilidades, que isso é impossível. Sempre vai ter esses. Mesmo no nosso meio como crentes, mesmo em nosso meio como igreja, sempre vai ter aqueles que querem descaracterizar a promessa de Deus na minha e na sua vida. Vão dizer, não, para com isso, rapaz, tanto tempo aí, até agora não virou nada. Irmão, quantos conflitos nós já passamos por isso e temos passado por isso? Quantos conflitos? E quantos dizem, desiste disso, larga a mão disso, vai fazer outra coisa. Para com isso, você está aí perdendo tempo. Irmão, diante da presença de Deus, eu e você não perdemos. Deus não nos chamou para perder. Deus nos chamou para ser mais do que vencedores na sua presença. Aleluias. O que eu e você não podemos deixar de fazer, querido, é avançar espiritualmente, é exercer a nossa fé, é exercer a nossa caminhada no Senhor, é exercer a nossa fé na presença de Deus. Agora, eles constataram a veracidade da bênção, da promessa. A terra manava leite e mel. Rapaz, você viu o tamanho da uva? Você viu o figo? A romã? Onde os camaradas cultivam? Que terra poderosa. Quando eu falo dessa terra, eu lembro da aldeia, irmão. E aqui, eu falo a verdade em Cristo, não minto. Nós fomos na aldeia uma vez e fomos colher a mandioca. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. E aí o índio foi colher a mandioca, arrancou, passou, tirou aquela terra que estava por cima ali, até alcançar as ramas. E quando foi puxar, irmão, quem disse que ele conseguia tirar? Que as mandiocas da aldeia, mais ou menos, tá? Que eu não medi, mais ou menos, desse tamanho assim, ó, da grossura de uma garrafa PET, desse tamanho, mais ou menos uns 80 centímetros, uma das ramas da mandioca, acho que tinha umas 4, né? Umas 4. Ele trouxe mandioca para casa, deu para a mãe, deu para o vizinho, deu para os parentes, irmão. Todo mundo ganhou mandioca. Uma terra poderosa, uma terra abençoada, uma terra fértil. E quando nós falamos da terra prometida, por que hoje nós olhamos para o Oriente Médio, olhamos para Israel, aquela faixinha de terra pequenininha, irmão, pequenininha, aquela coisinha ínfima, diante de toda essa vastidão de terra que nós temos? Por que aquele lugar é cobiçado? Por que aquele lugar é tão confrontado?
Por que há tanto ódio contra aquele povo e contra aquela terra? Porque aquela terra foi a terra que Deus apontou o dedo e disse assim, ó, essa é a terra que eu dou para você. Sabe, irmão, quando Deus nos faz uma promessa, Ele aponta o dedo para ela. E Ele diz, essa é a promessa que eu tenho contigo. E por causa disso, vai haver muitas contradições para que eu e você não tomemos posse dessa bênção, dessa promessa. Mas eu e você não estamos como esses 10 espias que disseram, nós não podemos. Nós estamos na mesma pegada de Caleb e Josué. Subamos que nós vamos prevalecer e tomar posse daquilo que Deus falou. Aleluias! Aleluias! Nós constatamos que essa terra é verdadeira. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu fiz para mim hoje à tarde. Eu estava meditando, eu falei, meu Deus, que a gente prega essas verdades, mas elas nos confrontam. Se fosse você, diante dessa situação lá, se você fosse um deles, um dos 12 espias, se fosse cada um de nós lá, que fôssemos espiar a terra, vamos rodar 40 dias, todo mundo viu, visualizou, né? Ficou com medinho, se escondeu, viu o gigante. Irmão, francamente, se fosse eu e você, qual seria o nosso relatório diante dessa realidade? Pare e pense, olhe para a realidade. Você vai ver cidade fortificada. Olha para essa altura, mais ou menos aí, 6 metros. Muralhas com 9 metros de altura. O gigante com 3 metros, a muralha tem que ter pelo menos 15 metros. A muralha dele. Coisa descomunal, irmão, grande demais, intransponível. Coisa descomunal, fora do padrão. Aí você vê gigantes enormes, você vê muitos povos pagãos, cidades fortificadas, mas você sabe que existe uma promessa. Você sabe que existe uma palavra de Deus, mas os seus olhos estão olhando uma grande barreira, uma grande dificuldade. Francamente, qual seria o seu relatório? Pare e pense por um momento. Você, diante de tudo isso, qual seria o seu relatório? Se você fosse trazer o relatório, você falaria o quê? Responde aí para você mesmo, pensa dentro de você. Porque, irmão, medo, Caleb e Josué também sentiram. Agora, a grande questão é como eu e você respondemos diante das adversidades, diante dos enfrentamentos, diante daquilo que nós teremos que passar para tomar posse daquilo que Deus falou. Qual seria, querido, a nossa posição diante dessa situação? Qual seria a nossa atitude? Será que quando nós fôssemos dar o relatório, nós íamos falar, Moisés, larga a mão disso aí, vamos deixar quieto? Vamos ver se a gente vai para outro lugar, meu querido, porque não dá. Não tem condições, está fora de questão. Primeiro que nós não somos povo de guerra, nós não temos armas. Nós não somos como eles que têm armas, nós somos um povo pacífico. Irmão, eles eram escravos. Eles tinham acabado de sair do Egito. A mente ainda era escravo. Ainda estava sugestivo para eles voltar para o Egito. O povo disse, vamos voltar para o Egito. É melhor morrer no Egito do que ficar no deserto e morrer aqui. Agora, inevitavelmente, a nossa posição seria dizer, deixa para lá. Agora deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. Você já pensou alguma vez em voltar para o Egito? Já pensou alguma vez em voltar para o Egito, irmão? Era melhor no mundo, porque na igreja é tudo muito difícil. Sabe? Irmão, em momentos de confronto em nossa vida, dizemos assim, poxa vida, né? Não pensamos em voltar para o Egito, mas dizemos assim, quando a gente não estava na igreja, isso aqui era mais fácil de resolver. Quando a gente não estava na igreja, quando não servia a Cristo, essas coisas não aconteciam assim, né? Quando a gente estava assim, não tinha esse compromisso com a igreja, as coisas não eram tão difíceis assim. Era fácil para resolver. Muitas vezes resolvia no grito, irmão, na pancada, na raiva. Quando a gente não estava com Cristo, era fácil resolver isso aqui. Mas aquele povo disse, irmão, diante da glória, da promessa de Deus, eles disseram essa palavra com todas as forças, com toda a força da sua alma, eles declararam isso, porque eles temeram diante dos gigantes. Agora nós temos um exemplo clássico na Bíblia de um homem simples, porém um verdadeiro adorador, que teve enfrentamentos e confrontos diretos com os gigantes. Davi, por exemplo. E a Bíblia deixa claro para mim e para você, querido, na visão bíblica, que gigante precisa cair. Gigante precisa perder a cabeça.
Gigante, eu e você não podemos recuar diante dele. Gigante na Bíblia é para ser enfrentado. Ainda mais quem tem promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus não foge de gigante. Quem tem promessa de Deus não foge de adversidade, mas enfrenta olhando para o céu. Aleluias. Mas eles viram um gigante e eles temeram. E a primeira coisa que eles fizeram foi recuar e foi murmurar. Quando eles murmuraram, eles já lembraram do Egito. No Egito não tem gigante, no Egito não tem problema, não tem confronto. Mas tem chicote, irmão, tem escravidão. Sabe, no Egito, irmão, tem escravidão e tem perdição da alma. No Egito não há expectativa de esperança, porque no Egito eles viviam como escravos, e escravo não tem direito, escravo está subjugado e tem que fazer as coisas que o seu senhor o manda. Eles disseram: não podemos, é povo forte, mais forte do que nós. Claro que é mais forte do que nós, porque nós estamos olhando só com a visão carnal. A visão carnal, querido, sempre vai dominar a mim e você. Por isso que Paulo diz: não andamos por vista, mas andamos por fé. Porque quando nós andamos por vista, nossa visão, ela vai nos parar, vai nos limitar. Eles estavam olhando com os olhos da carne, não com os olhos da fé. Eles estavam murmurando, eles murmuravam contra Moisés e murmuravam contra Arão. Agora, eu quero ler o versículo 3, que diz assim, do capítulo 14: e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Números 14, 3. A parte final: não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Eles fazem uma pergunta: não seria melhor nós voltar atrás? Abandonar isso aí? Sabe, querido, é aquela vida conformada com a escravidão, é aquela vida conformada com o passado, é aquela vida conformada com a mesmice. O primeiro enfrentamento que encontra, a primeira barreira que encontra, o primeiro gigante que encontra, não consegue olhar de frente, não consegue ter a visão espiritual. O primeiro momento de barreira é voltar atrás, é olhar para trás, olhar para o Egito. E não é só olhar para trás, é desejo de voltar para trás. Isso é grave, isso é gravíssimo. O desejo de voltar atrás. Sabe o que eles fizeram? Versículo 4 diz que eles levantaram, eles disseram assim: levantemos um capitão e voltamos ao Egito. Vamos levantar um líder entre nós aqui e vamos voltar para o Egito. Alguém que nos represente no Egito. Vamos voltar, porque pelo menos no Egito a gente está seguro. Não vai ter tanto problema como nós vamos enfrentar pela frente. Como que o ser humano, irmão, ele é rápido para organizar as coisas carnais. É rápido para dar uma resposta para as questões carnais. Já regimentaram lá um líder para poder levá-los de volta. É rápido para dar um jeitinho, para resolver, para voltar atrás. Não para enfrentar, mas para voltar atrás. Agora, indignados, Caleb e Josué rasgaram as suas vestes diante daquela situação. E o rasgar de vestes aqui significa assim, uma indignação, uma tristeza. O rasgar de vestes significa assim, um espanto, uma ira diante daquela situação. E sabe o que eles fizeram, irmão? O povo, toda a congregação, Leonardo, se juntou e disse: vamos apedrejá-los, vamos apedrejá-los. Eles queriam matar Josué e Caleb de pedra. Eles queriam apedrejá-los, porque a posição de Caleb e Josué foi contrária à da multidão, foi contrária à opinião do povo, porque todos estavam decididos a voltar atrás. Irmão, isso me faz pensar muitas coisas. Quando eu e você não nos posicionamos como cristãos em nossa casa, quando nós não nos posicionamos como cristãos em nosso trabalho, na sociedade, na vizinhança, na família, irmão, as pessoas, elas vão olhar para mim e para você, e muitas vezes elas vão nos apedrejar, elas vão nos criticar, elas vão zombar da nossa fé, quando nós não nos posicionamos verdadeiramente.
Eu e você precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor e a nossa posição de fé diante do Senhor, para que todos vejam quem nós somos na presença de Deus. Porque tem muita gente escarnecendo da igreja, tem muita gente escarnecendo dos crentes, irmão. Nós encontramos tantos murmuradores dentro da casa de Deus, dizendo que estão servindo a Deus, mas vivem mais reclamando, mais murmurando, do que tendo a sua vida em fé na presença do Senhor. Sabe, querido, vivem muitas vezes com o desejo de voltar ao Egito, ainda tentando recrutar alguns para voltar com eles, dizendo: vou largar a mão disso que não está dando certo isso aí, é muito problema, viver o evangelho é muito difícil, é muito confronto, sabe, é muita cobrança, é melhor voltar para trás, é melhor eu viver a minha vida mesmo, do que ficar com esse negócio de servir a Deus, está complicado. Olhos na promessa? Jamais. Mas a Bíblia diz no versículo 24 do capítulo 14, que em Caleb e em Josué houve um outro espírito. Esses homens ouviram a voz de Deus, eles não ouviram a voz do povo, eles resistiram à opinião popular, irmão. Já viu hoje a opinião popular? Alguns dizem que a voz do povo é a voz de Deus, só se for do Deus desse século, né? Do Deus desse século mas do Deus vivo jamais pode ser. Esses homens resistiram à voz de toda uma congregação que queria matá-los. Mas a Bíblia diz que o Senhor enviou uma praga e matou os 10 espias. E Deus falou claramente que toda essa geração que tentou e murmurou contra o Senhor não entraria na terra prometida, não tomaria posse da promessa por causa da sua murmuração e da sua descrença. Irmão, qual é a terra prometida para mim e para você? É alguma terra física que nós vamos plantar, colher, chupar o mel das abelhinhas? Porque naquela terra mel era recorrente, muitas abelhas. Não é de graça que a Bíblia diz que João Batista caminhava no deserto, comia gafanhoto e tomava mel silvestre. Porque havia muito mel na terra. Você sabe que mel é algo muito poderoso, um dos alimentos mais saudáveis e completos que Deus criou para o homem. E naquela terra havia esse alimento, uma terra que manava leite e mel próspera. Agora, quantos não tomam posse da promessa, que não é uma terra física, mas uma terra espiritual na presença de Deus, e murmuram constantemente na caminhada cristã, por desconfiar daquilo que Deus pode fazer, por olhar para gigantes, para enfrentamentos, e olhar para o deserto da vida? Talvez hoje você possa estar passando por deserto, querido. Deserto tem momentos críticos, momentos difíceis, momentos de enfrentamentos em nossa alma. Mas nem por isso eu e você vamos murmurar, nem por isso eu e você vamos olhar para trás, e nem mesmo desejar voltar ao Egito. O Egito, irmão, nós devemos lembrar, nos escraviza. Na presença de Deus nós somos livres, porque Jesus nos libertou. Aleluias, para viver a glória de Deus. Sabe, no Egito, no deserto, vai acontecer duas coisas que eu quero mencionar aqui. Há duas classes de inimigo que podem nos derrotar no deserto, ou diante dessa adversidade. Primeiro, querido, o medo. O medo, a incredulidade ou a estima baixa. Isso pode nos derrotar. A incapacidade, a nossa rebeldia, a avareza pode nos lançar para baixo. Isso são coisas pessoais, individuais, minha e sua, que diante do deserto da vida, essas limitações humanas pode nos fazer parar ou pode nos derrotar. Isso fala de algo particular de cada um de nós. Quando nós estamos com a nossa visão puramente humana nos problemas, quando nós deixamos de olhar para o alto e exercer a nossa fé, estamos olhando puramente para a dificuldade. O medo, a incredulidade pode nos derrotar. Ainda existe o inimigo externo, que é o próprio inimigo, os demônios, as forças das trevas, as forças espirituais. Eles podem de alguma maneira sugestiva, ou quando nós damos brechas, permitimos também derrubar. Mas se eu e você estamos fundamentados no Senhor,
se a nossa vida está nele, se nós estamos buscando a Jesus e o nosso coração e a nossa vida espiritual está fundamentada no Senhor, meu irmão, não tem um inimigo que possa derrubar a mim e a você. Nós estamos firmes na presença de Deus. Aqueles homens estavam decididamente prontos a recuar. Quando olharam para as adversidades, eles estavam prontos a recuar e murmuraram, fazendo muitos infamarem a terra. Sabe, irmão, essa palavra infamar a terra que está na Bíblia é trazer infâmia, inglória, injúria. Sabe o que é isso aqui? Infamar a terra é desdenhar da promessa, desdenhar da bênção. É Deus falar para você que Ele vai fazer algo poderoso na sua vida, glorioso na sua vida, e você dizer, não pode acontecer isso. Isso é infamar a terra, isso é infamar a bênção, é infamar a promessa. E eles estavam fazendo isso com a promessa de Deus. Em última análise, estavam dizendo, não pode acontecer, nem que Deus faça alguma coisa pode acontecer. Porque o incrédulo, querendo ou não, ele responde isso para Deus. Eu não creio, não vai acontecer. É a mesma coisa de dizer para Deus, Deus, você não pode fazer, o Senhor não pode fazer isso é impossível. Isso é infamar a terra, irmão, é infamar a bênção, é contradizer a palavra de Deus, é duvidar daquilo que Deus pode fazer. Muitas vezes, querido, muitos agem dessa forma, porque infamam a sua própria bênção e deixam de receber o milagre de Deus por causa da incredulidade. Quem nós estamos ouvindo, amados? Quem nós estamos ouvindo no tempo presente? Quem nós estamos ouvindo diante do deserto que nós enfrentamos em nossa vida? Eu não sei, talvez você pode estar passando por um deserto na alma, ou num deserto financeiro, um deserto espiritual, um deserto familiar, não importa. Mas é diante desse deserto que nós somos confrontados no nosso âmago, e nesse confronto vai ficar bem nítido quem nós somos. Se nós estamos servindo a Deus e olhando para o alto, ou se nós estamos olhando para a carne, olhando para o gigante, olhando para a barreira, olhando para a enfermidade, para a dor, para a dificuldade, para a limitação da nossa alma. Esses homens que não murmuraram, mas que acreditaram. Tem gigante? Tem, mas não interessa, nós temos uma palavra. Tem enfermidade, tem dor, tem perseguição, tem um monte de coisa que vai vir aí. Tem, mas nós temos uma palavra. Mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você pode morrer, não tem problema, eu tenho uma palavra. Deus falou que eu vou tomar posse, eu vou entrar. Nós temos uma palavra. Deixa eu contextualizar isso, querido. Você está doente, a Bíblia diz que tem uma palavra de Deus, que você foi curado, que eu e você somos curados. Você está passando por dificuldade, por limitação na alma, por enfermidade na alma, a Bíblia diz que você já foi restaurado, foi curado. Nós temos uma palavra de Deus, uma palavra do alto. Aleluias. Ou nós podemos ficar, querido, com a nossa própria limitação e nos sujeitar ao problema e nos agradar diante disso e ficar sujeito a isso. Aqueles homens perderam a sua bênção, perderam a sua promessa, porque eles infamaram a terra. Quantas vezes eu e você já fomos convidados a infamar a terra, irmão? Que Deus falou para você que vai acontecer isso? Vai acontecer nada, para com isso. Irmão, quantas vezes já me tentaram fazer infamar a terra, a promessa, a bênção de Deus, tentando colocar dúvida no meu coração, dúvida na minha alma com relação àquilo que Deus falou, ou mesmo dizendo assim, será que é assim mesmo que Deus falou? Será que você não entendeu errado? Irmão, quantas vezes essas coisas vêm para tentar nos tirar do foco daquilo que Deus falou para mim e para você. Mas eu e você temos que estar atento à voz do Espírito. Eu e você temos que estar atento à promessa de Deus nas nossas vidas. Sabe, irmão, aqueles que ouviram a voz da murmuração, a voz dos murmuradores, nem aqui mais estão. Seja aqui nesta casa de oração, seja em outras casas de oração. Aqueles que ouviram a voz da incredulidade, ou aqueles que se permitiram a incredulidade, já voltaram para o Egito faz tempo, irmão. Porque no Egito tudo parece mais fácil. Sabe por que no Egito parece mais fácil? Porque no Egito é a nossa carne, irmão.
A nossa carne pode tocar, pode pegar, não tem problema. Com Ele, pela promessa dEle, é pela direção dEle. Tudo é dependência dEle. Agora, vai depender de como eu vejo e qual a resposta eu dou, porque eu posso olhar o gigante, posso dizer, tudo bem, tem gigante, mas ele vai cair. Ou eu posso dizer, nossa, que gigante enorme, está fora de questão. Está fora de questão, muralha desse tamanho, está fora de questão, não tem possibilidades. Naquela época não tinha bomba atômica ainda, né? Não tinha. Como é que faz? Não tinha nem arma na mão, não tinha bomba, fuzil, não tinha nada. Como vai derrubar? Mas as muralhas de Jericó caíram, só com grito. Aleluias. Só gritaram. Com um grande grito, a Bíblia diz que eles rodearam e eles gritaram. E aí as muralhas ruíram por terra, literalmente. Usar a fé, irmão, dentro da direção de Deus, vai nos fazer ser vitoriosos. Agora, eu preciso dar uma resposta para aquilo que Deus está falando comigo. Eu preciso prevalecer, porque Deus me chamou e chamou você para prevalecer e insistir. Essas palavras são recorrentes na Bíblia: prevalecer, permanecer, insistir. Em Lucas 18, a parábola da viúva e o juiz iníquo, dever de orar sempre e nunca desfalecer. Insistir, permanecer, bater o pé, continuar, aguardar, olhar com os olhos da fé. Mesmo que você não esteja vendo, mas você continua crendo, porque os seus olhos estão em Cristo, não estão no problema. Eu não estou dizendo com isso, querido, você não vai visualizar a enfermidade, não vai visualizar o gigante, não vai visualizar o problema, vai visualizar. Mas o problema é onde os nossos olhos vão parar. Se parar no gigante, irmão, acabou. Porque para aqueles 10 espias e para toda aquela congregação acabou naquele dia. Foi no dia do relatório, foi no dia de dar o parecer. Eles disseram, não vai dar, larga a mão, para com isso, volta atrás. Se for o caso, até vamos voltar para o Egito. E aí todo o povo recebeu aquele conselho. Toda aquela multidão, irmão, uma nação toda morreu no deserto por causa da murmuração. A murmuração é um pecado gravíssimo diante de Deus. Toda uma nação sucumbiu no deserto. Só 2 homens daquela nação entraram na terra da promessa. Só 2 homens apalparam a bênção, tomaram posse, pisaram o pé, entraram lá, provaram do fruto da terra, tomaram posse da vitória na presença de Deus. Isso demorou tempo, isso demandou força, isso demandou fé, perspectiva em Deus, confiança no Senhor, caminhando dia após dia, com lutas, com barreiras, com dificuldades, com dores, com enfrentamentos, com muitas dificuldades, mas eles entraram e tomaram posse da sua bênção. Amém? Como que nós estamos vivendo, eu e você, querido, diante dessas circunstâncias? Porque eles disseram assim: a terra é muito boa. Os 10 disseram isso. Lá no versículo, no capítulo 13, eles disseram: a terra é muito boa, mas está na Bíblia, estou falando no versículo bíblico. A terra é muito boa, mas tem gigante. É um povo armado. Olha o que eles disseram. A terra é muito boa, tudo bem, é indiscutível, mas tem gigante. É um povo armado, forte e cidades fortificadas. E nós somos mais fracos do que eles. O povo de Deus se rendendo, porque deixaram de olhar para a promessa e para o Deus Todo-Poderoso. Irmão, há poucos dias atrás Deus tinha feito 10 grandezas no Egito. Coisas extraordinárias Deus fez para aquele povo. Sabe o que aconteceu lá? Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, quando eles estavam se aproximando no funil para chegar diante do Mar Vermelho, o faraó veio atrás. Naquela hora, Deus se colocou entre Israel e os egípcios com uma coluna de fogo. A coluna de fogo daquele dia em diante nunca mais saiu de perto deles. E não foi Arão e nem Moisés que acendeu o gravetinho, não. Foi uma coluna do céu, a coluna de Deus, o fogo de Deus.
Aquela coluna estava entre eles e o inimigo. A partir daquele momento, Deus nunca mais saiu de perto do seu povo. Aleluias. O mar se abriu diante dos olhos deles. Eles viram as pragas do Egito. A última praga dos primogênitos matou todos os primogênitos do Egito. Mas Israel esteve guardado debaixo do sangue da aliança. Agora entraram no deserto, irmão, a provisão estava com eles. Mas agora, quando eles se viram diante dos enfrentamentos, eles duvidaram. Eles duvidaram. E todas as vezes que eu e você duvidamos, nós perdemos. Todas as vezes que eu e você duvidamos, nós também murmuramos, porque nós deixamos de acreditar naquilo que Deus falou. Aleluias. Aleluias. Sabe, irmão, quando você tem convicção que você é curado, mas você ficou tanto tempo com a enfermidade, isso já aconteceu comigo. Você tem certeza que você é curado, aí você passa a mão lá, você fala, sabe, você ficou tanto tempo com aquela dor, quando você fica com receio de comer alguma coisa de novo. Dor no estômago, 3 anos, nada aparecia. Aí quando veio a cura, quando acabou, eu tinha receio ainda de tomar um suco de abacaxi, por exemplo, comer alguma coisa ácida. Irmão, hoje a pastora lá em casa tem uma jarra de quase, acho que deve dar uns 4 litros. E ela tora um abacaxi todinho naquela jarra assim, e eu tomo abacaxi, irmão, tomo abacaxi. Aleluias. Antigamente podia nem sentir o cheiro, Marcos, do abacaxi, que já vinha afta na boca, já doía o estômago. E sabe quando Deus cura você? Literalmente cura você, e você ainda passa 1 mês, 2 meses com aquele receio. Se eu tomar isso aqui, será que não vai me zangar? Você sentiu o milagre, você provou do milagre. Deus já tocou a sua vida, já mudou a sua história, já limpou o seu organismo. Pode tomar esse suco, pode tomar, não vai acontecer nada. Mas irmão, sempre vinha aquele receio, sabe? Mas um dia eu falei, deixa de ser besta. Deixa de ser bobo. Você foi curado, sabe? Você foi curado. E agora toma limão, toma abacaxi, toma tamarindo, toma tudo misturado, irmão. E é uma glória. Sabe, querido, muitas vezes aquele povo estava lá, eles viram a nuvem, irmão. Pensa que eles não viram? A nuvem não era espiritual, não, a nuvem era literal. O fogo era literal. Eles viram. Mas mesmo diante da nuvem, em cima do tabernáculo lá, a nuvem de glória, o povo estava murmurando diante de Moisés. Não tinha água, mas a nuvem, a sombra estava sobre eles. Eles estavam reclamando, a presença de Deus estava lá, mas eles estavam murmurando. E muitos deles, se não toda uma nação, perdeu a sua vitória, perdeu a sua bênção, porque recuou, porque voltou atrás, ou porque disse, isso não pode acontecer. Eu sei que cada um de nós aqui já provou de alguma maneira do sobrenatural de Deus. Amém? Eu sei que em alguma área da sua vida você já provou do sobrenatural de Deus. Seja uma cura, uma porta aberta, um milagre, um mover de Deus, algo que era impossível aos seus olhos, Deus fez. Deus fez na sua vida. Por isso que eu e você não temos motivo, seja em qual circunstância for, querido, murmurar contra Deus e nem mesmo pensar no Egito. O Egito é passado. Deus tem uma terra nova para mim e para você. Amém? Deus tem coisas novas para fazer em nossas vidas. Coisas novas vão acontecer em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas vidas espirituais. Nós provaremos de coisas novas na presença de Deus. Nós temos que nos colocar como odres novos na presença de Deus, para que Deus derrame o seu vinho novo. Nós temos que entender isso, irmão. Odre novo para vinho novo. Agora odre novo precisa entender a voz do Pai, ouvir, seguir na fé. Não podemos dar vazão à nossa carne, não podemos dar vazão à incredulidade, e nem aqueles que nos rodeiam muitas vezes com as suas reclamações e com as suas murmurações. Se você ficar perto de uma pessoa cheia de Deus, irmão, você vai ficar cheio de Deus. Agora, se você ficar perto de um incrédulo, de alguém que só vive maldizendo, só vive murmurando, você corre o risco de viver um murmurador, de ser um murmurador também. Por isso nós temos que ter a nossa convicção diante do Senhor. Quando nós olhamos para essa palavra, nós lembramos de Caleb e Josué. Está evidente esses nomes, estão em destaques.
E eu li para você o nome dos outros aqui. Ninguém nem sabe o nome deles se não lê na Bíblia. Porque é irrelevante. Pessoas irrelevantes. Pessoas que duvidam da palavra de Deus. Pessoas que criticam a obra de Deus. Pessoas que olham para a adversidade, ao invés de enfrentá-las em Deus, elas recuam. Essas pessoas, querido, nem legado deixa para ninguém. Por quê? Porque elas recuaram, mesmo sabendo que Deus estava com ela. Quantos fazem isso? Eu e você não devemos agir dessa maneira. Deus está chamando hoje, querido, eu e você. A quem nós estamos dando ouvido? Será que nas adversidades da vida, ou mesmo no deserto que nós passamos, nós temos olhado para a promessa, olhado para Deus, ou nós temos parado diante das circunstâncias? Responda para você mesmo nessa noite. Reflita sobre isso nessa noite, no seu coração, e deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida, no nome do Senhor Jesus.